Olá, meu querido, minha querida irmã, tudo na paz? Espero que sim. Deixa eu te perguntar, como é que está o seu dia? Como é que está sendo aí essa semana? Como sempre eu faço, espero que esteja muito bem, viu? Queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma mensagem desta série maravilhosa que tem tocado os nossos corações, que tem tocado os corações das pessoas que as ouvem, que as assistem, viu? Porque a gente sabe com toda certeza que a mensagem pregada com muita sinceridade e fidelidade com a palavra de Deus, ela alcança vidas, ela transforma vidas, elas restaura vidas. Foi o que a gente pregou semana passada, a vida restaurada, porque uma vida com Deus é uma vida que tem esse expediente de ser restaurado por Deus. Então a gente trabalhou muito bem isso, alcançamos muitas vidas, Deus falou a muitos corações. Espero que hoje Deus continue a falar ao seu coração. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu te lembrar, porque isso é muito importante para a gente, é muito importante para as pessoas que ainda não foram alcançadas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações e aí você ser abençoado toda semana, tá certo? E compartilha também, porque o melhor de tudo é você compartilhar aquilo que você recebeu de Deus. As bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, elas são de forma que venha a agregar para a minha vida, mas que também através da minha vida eu possa abençoar outras vidas também. Então que hoje Deus continue a falar ao seu coração. Me chamo Pastor Carlos e estaremos aqui juntos em uma jornada, em uma série, e Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Hoje o tema proposto é o propósito de Deus. Você sabia que Deus tem um propósito na sua vida? Você sabia que Deus é um Deus de propósitos? Sabia que Deus, Ele sempre agiu com propósitos na vida do seu povo, continua nos dias de hoje agindo e sempre vai continuar agindo nas nossas vidas com propósito. Então hoje, para a gente refletir um pouco sobre isso, os propósitos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, a gente vai aprender algumas coisas com uma carta que Deus envia aos cativos que está na Babilônia. O povo de Deus está cativo, escravizado na Babilônia, e Deus manda uma carta para este povo. É tão interessante essa carta, mas eu quero ler só 2 versículos dela e a gente vai contextualizando para você à medida que a gente vai extraindo os ensinos desta palavra. Jeremias capítulo 29, o versículo 4. Olhe só o que Deus manda dizer a este povo. Isso é uma carta que Deus está mandando através de Jeremias ao povo que está exilado na Babilônia. O povo está cativo na Babilônia. E aí Deus manda esta carta. O versículo 4, que eu quero destacar esse e o 11, e depois a gente vai desenrolando a história, diz assim, versículo 4 do capítulo 29 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, agora olha bem, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Percebeu? Deus falando, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aos cativos, aos exilados que está na Babilônia, que eu, e aí Deus toma para ele, e Deus não se omite, ele não tem medo de revelar que o povo está ali por ele. Por isso que o tema da mensagem é o propósito de Deus. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas Deus disse que eu mandei deportar para a Babilônia. E a gente vai entender por que Deus fez isso. Mas no versículo 11, aí ele traz uma palavra de esperança para mim e para você.
Porque às vezes a gente pode estar se perguntando agora, você se perguntando agora, como é que um Deus que tem propósito nas nossas vidas pega o seu povo e coloca cativo, manda Ele mesmo para uma nação para que esse povo seja escravizado. Mas a gente vai entender o propósito de Deus. Aí o versículo 11 desse mesmo capítulo vai dizer, pois eu sei, olha que coisa maravilhosa, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Pegou? Versículo 4 está dizendo que Deus levou esse povo, que transportou esse povo para o Egito, para a Babilônia. No versículo 11 Deus diz, mas eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, não de mal, para que vocês tenham uma vida de esperança. Por isso que eu quero trabalhar com você esse texto, porque eu vejo aqui o propósito de Deus na vida do seu povo. Eu não quero me alongar na história, mas a história nos relata que este povo que vivia com Deus, em dados momentos da sua vida, eles sempre se afastaram deste Deus. Deus abençoava, eles glorificavam a Deus. Mas quando as coisas começavam a se assentar, eles viravam as costas para esse Deus e idolatravam outros deuses, se rejeitavam ao Deus de Israel, e assim costumeiramente até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente passa por isso. Deus nos abençoa tanto, mas não somos fiéis a este Deus. Deus tem tanto propósito para as nossas vidas, mas a gente não é fiel a esses propósitos de Deus nas nossas vidas. Foi assim com o povo de Israel. E aí, quando Salomão, o rei Salomão, ele morre, o filho dele, Roboão, assume o trono. Só que quando Roboão assume o trono, a nação de Israel já estava uma bagunça só. A nação de Israel já estava uma idolatria só, porque Salomão, apesar de ser aquele homem a qual Deus deu sabedoria, que nem antes e nem depois haveria sobre homem algum e muita riqueza, Salomão se dá ao desfrute de abrir brecha para a nação de Israel, para que, através de suas mulheres, entrassem tantos outros deuses e o povo idolatrar esses deuses. Então a nação de Israel já estava comprometida, já estava com o relacionamento com Deus trincado, mas Deus tinha propósito sobre essa nação, e a gente vai ver isso, como Deus tem um propósito sobre a sua vida, porque Deus é aquele que tinha propósito, Ele continua tendo propósito, e Ele continuará tendo propósito nas nossas vidas. E aí quando Salomão morre e o seu filho assume o trono, é aí que há um racha sobre a nação de Israel. Os irmãos sabem, e se você não sabe, a nação de Israel, ela era constituída por 12 tribos. Ela foi constituída por 12 tribos. Quando há esse racha pelo domínio, pelo reinado do filho de Salomão, Roboão, 10 tribos vai para um lado e 2 vai para um outro lado. As 10 tribos que vai para um lado, ela vai para o lado norte. Lá elas se instalam. As 2 tribos permanecem em Israel, Jerusalém, aonde está o templo do Senhor. Então essas 2 tribos, Judá e se não me fala a memória, Efraim, está em um lado, e as 10 tribos estão no outro. O reino está dividido, eles vão dar com muita fúria em cima dessas 10 tribos. O que é que eles fazem? Brigam, assolam, eles devastam essas 10 tribos, e quando eles estão dispostos a também intentar contra as 2 tribos, que uma vez que as outras já estavam destruídas, e aí Deus, com os seus propósitos na vida daquele povo, o que é que Deus faz? Deus pega a maior potência da época, que é a nação da Babilônia, pelo reinado de Nabucodonosor, levanta, suscita. Textos atrás a gente vai ver isso, Jeremias dizendo que Deus mesmo suscitou aos babilônicos para ir até a nação de Israel, a tribo de Judá, as 2 tribos que estavam no sul, e tomá-las como escravos e levar
para a Babilônia. Aí você pode estar se perguntando, mas que propósito é esse? Como é que Deus suscita um inimigo para que ele dê contra o seu próprio povo? Mas aqui é que entra os propósitos de Deus para a vida do seu povo. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende a forma como Deus age nas nossas vidas, a forma como Deus opera nas nossas vidas. Mas hoje a gente vai entender que Deus, sendo Deus, Ele age da forma que Ele age, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque é Ele que sabe todas as coisas, é Ele que sabe do dia de amanhã. Eu não sei, eu sei do aqui e agora, que estou falando contigo. Você sabe do aí e agora, que está me assistindo. Mas Deus está muito além do tempo. Deus não é preso, limitado ao tempo, ao espaço. Ele é aquele que contempla o passado, é aquele que está no presente e é aquele que está no futuro. Então Deus vendo que agora as duas tribos também vão ser destruídas, Deus levanta a Babilônia como inimigo desse povo, mas como a maior potência do mundo naquela época, porque nenhuma outra nação tinha coragem de enfrentar a Babilônia até então, porque a Babilônia era uma potência mundial, uma potência em arma, uma potência em ciência. Então ninguém ia tentar contra a Babilônia. O que é que Deus faz? Levanta a Babilônia, a Babilônia vem, saqueia a nação de Israel, leva as tribos cativas. Só que quando essa tribo está lá, no Salmo 137, a gente vai ver esse povo relatando como eles estavam lá. Porque no Salmo 137 a gente vai ver o relato do povo dizendo: quando a gente estava nos rios, assentado nos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, e estávamos ali tristes, e a gente estava tão profundamente triste. Você vai encontrar esse relato no Salmo 137, que quando eles estão em profunda tristeza, eles dizem que pegavam o seu instrumento de adoração, pegavam as suas harpas e penduravam nos salgueiros, porque eles não tinham mais motivos, eles não tinham mais alegria de cantar as músicas de Sião. Tanto é que os algozes deles chegavam até eles e falavam: vai, canta aí alguma música de Sião, toca aí alguma coisa para a gente ouvir. E aquele povo, de uma profunda tristeza, diz: como nós vamos cantar alguma música de Sião em terra estranha, com o coração tão apertado? Mas foi Deus que levou esse povo para lá. Sabe por que Deus levou esse povo para lá, queridos? A história é porque faltaria muito tempo aqui para a gente contar toda a história. Porque quando os inimigos estão dando contra o povo de Israel, quando os nossos pais no Éden pecam, e aí a nação é assolada, a humanidade é assolada pelo pecado, sabe o que é que acontece? Deus lança uma promessa, porque a palavra do Senhor diz: da raiz de Davi, do trono de Davi, do rebento de Jessé, é da tribo de Judá que nascerá o Salvador do mundo. Está conseguindo pegar comigo? Se a tribo de Judá desfalece, acaba a promessa de Deus sobre que Jesus Cristo nasceria daquela tribo, ela não seria concluída. Então o que é que Deus faz? Pega o inimigo e levanta. Por isso que aqui a gente aprende algumas coisas com essa história. Porque a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que o propósito de Deus é nos mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Eu tenho batido veementemente nisso, porque às vezes a gente perde esse sentido, a gente perde essa certeza, a gente perde essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. A gente perde essa confiança neste Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Porque o versículo 4, a qual nós lemos, vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram levados cativos, que eu fiz transportar. Ou seja,
Deus estava no controle, era Deus que estava trilhando os propósitos dele para a vida daquele povo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso, que Deus, o propósito de Deus, primeiro aqui, para mim e para você hoje, através dessa palavra, é mostrar que Ele tem um controle de todas as coisas. Independente das reviravoltas que aconteçam nas nossas vidas, independente das circunstâncias ruins que nós passamos, a gente tem que confiar e a gente tem que depositar a nossa vida neste Deus que está no controle das nossas vidas. Foi Ele que levou o povo, mas Ele tinha um propósito para isso. Qual é a nação que ia destruir a nação de Israel com a nação de Israel dentro do Egito? Nenhuma, porque todas as nações tinham medo da Babilônia. Percebe o propósito de Deus? Mas a segunda coisa que eu aprendo, querido, é mesmo em meio aos caos, não deixem de viver. É isso que eu aprendo aqui com esse texto, que mesmo em meio aos caos da vida, a gente não pode deixar de viver. Temos que viver. E sempre será que Deus, Ele continuará sendo o Deus da nossa provisão. Ele está dizendo, porque no versículo 5 ele vai dizer: edificai casas e habitai-as e plantai jardins e comei do seu fruto. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão aí presos, vocês estão aí cativos, vocês estão aí escravizados, mas se tem uma coisa que eu estou falando para vocês, é que vocês não parem, não deixem de viver, continuem a vida, edifiquem casas, deem suas filhas aos filhos do vizinho, dos outros povos, para que se multipliquem, cresçam, se multipliquem, continuem a vida. Continue a vida, querido, porque em meio aos caos da vida, o que Deus quer e o propósito dele, que Ele tem para as nossas vidas, independente do que nós estejamos passando, é que a gente continue vivendo. E tem muita gente que para de viver, que estaciona a sua vida, que coloca a sua vida nos estacionamentos de lá e deixam lá, param de viver. Sonhos são paralisados, projetos são paralisados, aquilo que você tanto almejou para a sua vida, às vezes vem uma enxurrada de coisas ruins nas nossas vidas, que a gente para de viver, estaciona a vida, e Deus está dizendo: não parem de viver. E uma outra coisa que eu aprendo também, querido, é que em meio ao caos da vida, Deus está dizendo: não parem de crescer. Porque Deus está dizendo: não parem de viver. Vivam. Porque a vida é uma dádiva de Deus para mim e para você. E agora Deus está dizendo: não parem também de crescer. Lembra do povo do Egito? Quando a gente iniciou essa mensagem, eu preguei sobre isso. Que enquanto mais aquele povo era afligido, quanto mais aquele povo era vilipendiado, quanto mais aquele povo era tendo trabalho sobre trabalho, jugo sobre jugo, a palavra do Senhor diz que quanto mais afligiam o povo, mais eles cresciam. Uma vida com Deus é isso. E o propósito de Deus é lhe mostrar para a gente que em meio ao que você esteja vivendo, Ele está dizendo: não deixe de crescer, não engavetem os seus sonhos, não parem com os seus projetos, cresçam, porque Deus é este Deus de multiplicação. Porque o lugar da escravidão ali, o lugar de morte, era a proveniência, era a providência de um retrocesso deste povo. Mas uma vida com Deus, com um Deus de provisão, é uma vida de avanço. Ela não para. A gente continua vivendo e a gente continua crescendo. Uma quarta coisa que eu aprendo nesse texto, querido, que é o caos da sua vida, ele tem prazo de validade. Meu irmão, minha irmã, você tem que crer nisso. As tempestades que assolam a sua vida têm prazo de validade. A enfermidade na sua vida tem prazo de validade. As coisas ruins que estão acontecendo na sua vida têm prazo de validade. Porque o texto vai dizer assim, Jeremias, no versículo 10, ele vai dizer: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos
em Babilônia, vos visitarei, porque haverá um dia, talvez seja hoje, que Deus estará te visitando, e cumprirei sobre vós a minha palavra, tomando-vos a trazer a este lugar, porque Deus prometeu àquela nação: depois de 70 anos eu vou visitar vocês e vou trazer vocês de novo para casa, vou restaurar a vida de vocês de novo em casa, porque eu que disse, e a palavra do Senhor diz que passarão céus e terras, mas a palavra do nosso Deus não passa. Não passa, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é Deus para que possa se arrepender da sua palavra. A palavra do Senhor não volta atrás. Se Ele disse, está dito e acabou. Se Ele disse, está dito e acabou. Então Deus está dizendo, vai cessar. Ô meu irmão, minha irmã, isso tem que ficar muito latente na sua memória, isso tem que ficar muito peregrinado no seu coração, preso no seu coração, porque esse momento de dor vai passar. A vida com Deus, a vida com este Deus de propósito, a turbulência, a tempestade da nossa vida passa, tem prazo de validade. Coloca isso no seu coração, coloca isso no seu coração. E a última coisa que eu quero dizer para você, querido, que o propósito de Deus é fazer com que sua esperança ela seja renovada hoje. Talvez você já perdeu a esperança. Talvez você não tenha mais esperança sobre a vida. Talvez você tenha perdido a esperança. O autor sagrado ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. Talvez você já blindou os percalços da vida, talvez já blindou a sua mente e não tem mais nenhum tipo de brechazinha para que entre uma fagulhazinha de esperança na sua mente. Deus quer, o propósito dele é que ele hoje, talvez nesta manhã, talvez nesta tarde, talvez nesta noite, eu não sei o horário que você está assistindo essa mensagem, mas neste exato momento Deus quer renovar a sua esperança, porque o versículo 11 vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Talvez tudo isso que você esteja passando tenha roubado o combustível essencial da sua vida. Sabe qual é esse combustível? A esperança. Porque uma vida com Deus, uma vida com Deus de propósitos, é uma vida em que temos esperança de que o amanhã vai ser muito melhor do que o hoje. Então você tem que ter essa esperança. Por isso que Deus alimentou, através desta carta, a esperança daquele povo. E que a sua esperança ela seja renovada neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós mais uma vez glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Pai Santo, te damos graças, porque hoje nós aprendemos que independente do que estejamos passando, o Senhor tem propósitos nas nossas vidas, e os propósitos do Senhor, eles estão, Senhor Deus, abraçados com a vontade do Senhor para as nossas vidas, e a palavra do Senhor diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque o Senhor veio, Pai Santo, para nos dar vida e vida com abundância. As ameaças que nos rondam, elas, Senhor Deus, não vão suportar a graça do Senhor através dos propósitos do Senhor nas nossas vidas. Eu abençoo, Pai Santo, o meu irmão, eu abençoo, Pai Santo, a minha irmã, que estão assistindo esta mensagem, e que o Senhor continue a falar aos seus corações. Eu te faço isso e te oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Como eu falei no início, compartilha. Se Deus falou com você, Deus falou, então compartilha. Abençoe outras pessoas. Se inscreve também no canal, que isso nos dá uma mensuração ao nível de alcance que a gente está atingindo as pessoas com essa palavra poderosa de Deus. Tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus.